Beleza. Então, vamos começar a fazer os exercícios da primeira questão. Vocês vão ver que as questões que eu coloquei aqui, gente, elas são questões, muitas delas abertas, justamente para a gente poder discutir um pouquinho mais os conceitos, tá? Mas acho que ficou muito claro, né? Acho que em relação ao que a gente comentou na aula, tá bem tranquilo o assunto. Questão número 1. A tabela abaixo mostra diferentes substâncias e as suas respectivas pressões de vapor numa mesma temperatura. Olha lá. Pressão de vapor da substância A, 745, B, 340 e C, 780. Coloque as substâncias em ordem crescente de volatilidade. Então, volatilidade é sinônimo de pressão de vapor alta. Líquido que é volátil, que evapora com facilidade. Então, a gente pode colocar aqui, ó. Quanto maior a pressão de vapor, maior a volatilidade. Fechou. Então, dentro dessa premissa, eu tenho quem é o menos volátil? É o B. B é o menos volátil. A pressão de vapor é a mais baixinha delas, né? Quase não evapora. O A vem depois. E o C é o que tem mais pressão de vapor. Tá aí. Beleza? Item B. Diga qual das substâncias ABC apresenta, né, as interações mais fortes. Bom, se a gente julgar que a substância B é a que é menos volátil, devido a interações mais fortes. Então, vocês vejam que coisa, que aparentemente é uma coisa meio contraditória, né? O que eu quero dizer com isso? A lei de Raoult, ela fala que o efeito coligativo depende só da concentração. Mas, para a pressão de vapor, isso não é verdade. O efeito coligativo, ele tem uma questão aqui a ver com a interação molecular. Né? Ele tem por trás dele o tipo de interação. É claro que quando você vai estudar a ebolioscopia, que é o efeito do soluto ali, você desconsidera isso, para, vamos dizer assim, deixar o negócio mais fácil, vamos dizer assim. Né? Então, aqui está o item B. Beleza? A justificativa tem a ver com a baixa pressão de vapor, né, gente? A gente percebe que isso está acontecendo com a baixa pressão de vapor. Tá? C. Um aluno fez alguns experimentos e verificou que as pressões de vapor de diversas substâncias são diferentes, mesmo que elas estejam armazenadas numa mesma temperatura. Tentando explicar o que aconteceu, o aluno disse que isso ocorre devido às diferentes densidades das substâncias, afirmando que as substâncias menos densas passam para o estado de vapor a temperaturas mais baixas, tendo, então, maiores pressões de vapor. A afirmação do aluno está correta? Justifique. Não. Está falsa? Não. E aí, uma justificativa que a gente pode dar seria o seguinte: a densidade é uma propriedade física, tá? Assim como a pressão de vapor. Tudo bem. Só que para você explicar pressão de vapor, você tem que olhar para a interação molecular. A densidade, ela não mede ela não tem relação necessariamente com a interação molecular. Ela tem relação com outras coisas, com a agitação da molécula. Aqui, a coisa ela tem muito mais a ver com interação do que com densidade. Então, eu posso escrever assim: não, pois a volatilidade de um líquido depende
das interações entre as partículas. Entre as partículas. Aqui, partículas. E não do empacotamento das mesmas. Quando eu falo empacotamento, eu estou me referindo à densidade, né? Tá? A gente poderia olhar para a densidade quando você vai pensar, por exemplo, no seguinte, né? Quando você olha para você compara a densidade de um líquido e a densidade de um gás, aí você vê a diferença por conta do empacotamento, mas não consigo usar a densidade para poder explicar a diferença de pressão de vapor, tá bom? Beleza? Questão número 2. Peraí, não sei se vocês querem tirar print, peraí. Calma, calma. Dois. Observe o gráfico. Duas curvas de pressão de vapor, A e B. Quem é mais volátil e qual a pressão de vapor aproximada da substância B a 80 graus Celsius? Bom, a gente pode, para responder o item A, eu vou colocar assim, substância mais volátil, A. Pois, numa mesma temperatura, vou meio que dar uma justificada, tá? Pois, numa mesma temperatura, sua pressão de vapor é maior em relação a B. Né? Se você escolher qualquer temperatura, você vai perceber que a pressão do A é sempre maior que a do B. Item B. Qual a pressão de vapor aproximada da substância B a 80 graus Celsius? Está aqui, ó. Se eu pegar a temperatura de 80 graus, a pressão de vapor da substância B é de 720. Tá vendo? Olha que interessante, né? Você vê como o B ele é menos volátil. O líquido A ele atinge a pressão de 720 quando ele está mais frio, ó, 60 graus. Ele consegue chegar na mesma pressão que o B, ó, tá vendo? Só que numa temperatura menor, tá? Bom, mas como ele pediu só a do B, né? Vamos colocar aqui, ó. A pressão de vapor de B igual a 720 milímetros de mercúrio. Aí, certo? Questão número 3. Podem tirar print. A questão 3 vai numa mesma análise de tabela, perguntando outra coisa. Tabela abaixo mostra pressão de vapor, de novo, de algumas substâncias a 25 graus. Lembra que pressão de vapor, ela vai medir volatilidade. Volatilidade. Só que a volatilidade também me diz uma outra coisa sobre o ponto de ebulição, né? Então, ó, ele pede para que a gente coloque as substâncias em ordem crescente de temperatura de ebulição. Então, ó, vamos colocar primeiro as substâncias em ordem de volatilidade. Então, vamos colocar aqui, ó, ordem
de volatilidade. Porque nós sabemos o seguinte, né? Aquele que for mais volátil é o que precisa de menor temperatura para ser fervido. Dessa forma eu consigo matar a questão, certo? Então vamos lá. Ordem de volatilidade. Do menor para o maior. Então, o menos volátil é o líquido A, com a pressão de vapor menor. Depois dele vem o D de dado. Depois dele vem o C. E o mais volátil dos caras é o B de bola. Tá bom? Agora, já que eu sei quem é o mais volátil, vamos colocar em ordem de ponto de ebulição. Ordem de ponto de ebulição. Ó, esse aqui é o mais volátil. Então, ele é o que tem menor ponto de ebulição. E assim você vai voltando, né? O A é o menos volátil. É o que tem menor pressão de vapor ali, tá vendo? Ó? Tá? Então, se ele é o que tem menor pressão de vapor, ele é o que tem temperatura de ebulição maior. Então, fica B, C, D e A. Gente, esse raciocínio é importante que vocês façam, tá? Senão eu volto, eu faço de novo. Tá? Primeiro eu peguei as pressões e vi quem é o mais volátil. Beleza. Sabendo quem é o mais volátil, eu sei que ele é o que ferve a menor temperatura. Então a ordem é contrária, né? A ordem de volatilidade de ponto de ebulição. Beleza? A maioria dos exercícios que são cobrados desse assunto são assim, tá? Análise de gráfico, análise de tabela. Questão número 4. Observe o diagrama de fases do iodo, fornecido a seguir. Ele deu aqui os pontos A1 ATM, ó. A1 ATM. Tá? Beleza? Pergunta. Determine o ponto de fusão do iodo ao nível do mar. O ponto de fusão do iodo está aqui, ó, ao nível do mar. Ele está dizendo assim, ó, se ele tiver a 1 atm e tiver na temperatura de 113,6, a 1 atm e na temperatura de 113,6, eu tenho aqui o estado líquido gasoso, líquido sólido, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Ponto de fusão. Vamos colocar aqui, peraí. Coloca aqui em cima, né? Item A. Ponto de fusão. 113,6. Que seria esse ponto aqui, ó. Aqui. Ponto de ebulição ao nível do mar. Tá aqui, ó. Igual a gente fez com a água, né? Ponto de ebulição. 184,4. Aqui. Beleza? Então, a gente tem aqui o intervalo onde ele é líquido. Tá? Aí a pergunta. Em que estados físicos pode-se encontrar iodo a 25 graus? Aqui eu vou fazer uma observação, gente, no item C. Para ficar mais fácil da gente achar. Depois disso, eu vou pegar a pressão ambiente. Considerar pressão ambiente. Só para ficar mais fácil de achar. Gente, a temperatura de 25 graus, ela está por aqui, ó. Tá?
Se eu considerar a pressão ambiente 1 atm, ele é sólido. Mas concorda que, dependendo da pressão, você consegue ter ele gasoso? Ó. Ó. Né? Então, em pressão ambiente, eu tenho sólido. Tá. Só que, do gráfico, eu vou observar que, nessa temperatura, podemos encontrar iodo sólido ou gasoso. Agora, o iodo que a gente tem no laboratório, é isso que eu queria comentar, por isso que eu chamei a atenção. O iodo que a gente tem no laboratório é o sólido, porque ele está nessa pressão aqui, ó. Tá? Porque ele está nessa pressão. Item D. Abaixo de que temperatura o iodo não pode ser mais líquido? Olha, a temperatura que limita ele no estado líquido, ela está aqui, ó. É essa aqui, ó, gente. Tá vendo, ó? A partir de 113, você consegue ter ele líquido, ó. Você pode ter ele líquido, pode ter ele gasoso. Tá vendo? Agora, abaixo de 113, aí ou é sólido ou gasoso. Tá? Aí então a pergunta dele é justamente essa, ó. Abaixo de que temperatura o iodo não pode ser encontrado no estado gasoso? Abaixo de 113,6. Tá? Gráfico. Ver gráfico. Tá? Certo? Tá aí a questão número 4. 4. Podem printar. Outra de diagrama de fase. Observe o diagrama de fases abaixo e responda. O que aconteceria com gelo seco? Esse aqui é o diagrama do CO2, tá? Esse aqui é o diagrama do CO2, embora não esteja escrito. O que aconteceria com o gelo seco, que está inicialmente a 270 graus Celsius, se ele fosse submetido a uma temperatura de 25 graus? Então, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai pegar uma substância X a 270 graus Celsius e submeter a uma temperatura de 25 graus. Aqui. Tá? Beleza. Primeiro que a gente pode considerar o seguinte, né? A 270 graus, você não tem gelo seco propriamente dito. Não tem gelo seco propriamente dito. Né? Se a gente olhar para o diagrama de fases do que a gente está observando aqui, deixa eu só colocar aqui assim, ó. Tá? CO2. A gente observa que você só consegue ter CO2 no estado sólido até mais ou menos essa temperatura aqui, ó. Essa temperatura é o limite para você ter um cara no estado sólido. E mesmo assim, com algumas restrições. Né, ó, a parte que você encontra de sólido, ela tá para cá. Aqui. Tá bom? Então, quer dizer, a 270
graus, eu tenho CO2 no estado gasoso. Vou submetê-lo a uma temperatura de 25 graus, vou fazer um resfriamento, tá? Se em ambas as situações a pressão é de 5 atm, significa que eu nunca vou conseguir ter esse cara no estado sólido, muito menos líquido, né? A pressão de 5 atm ela tá aqui, ó. Espera aí. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, esses pontos que ele está citando no texto, eles estão para cá, ó, bem para cá. Você tem um ponto aqui a 270 graus e o outro aqui a 25. Tá? Beleza? Então, ó. Peraí. Tanto a 270 graus como a 25. Opa. Como 25 graus. Espera-se que o gelo seco sublime. Sublime. Oi. Pode falar. Uma coisa que eu fiquei muito confusa com esse gráfico é como que ele está no estado sólido se ele está a 270 graus, entendeu? Não, então, Porque nessa... é mais ou menos assim. Você vai partir de gelo seco. É porque o enunciado, eu confesso que o enunciado não é muito... não ajuda muito a coisa. É mais ou menos assim. Você tem gelo seco. Tá? Esse gelo seco, ele está a uma certa temperatura. Eu quero submetê-lo a 270 graus, é porque o enunciado não está claro. E eu quero submetê-lo a 25 graus. Partindo de uma dada temperatura. Partindo de uma dada temperatura. Sei lá qual. Tá? Então ele fala assim, vamos corrigir o enunciado para ficar mais claro. O que aconteceria com o gelo seco, que está inicialmente sólido, se fosse submetido à temperatura de 225 graus? Então, vamos repaginar a coisa. Você tem gelo seco, tá? Numa dada temperatura na qual ele é sólido. Então, por exemplo, ele pode ser sólido para cá, ó. Para cá. Aí eu quero pegar esse cara e colocar a temperatura de 25 aqui e colocar a temperatura de 270. Tá? O enunciado está todo zoado. O que vai acontecer com ele se eu fizer isso? Estando a 5 graus. Tá? Então, quando eu estou a 5 graus e eu faço qualquer aumento de temperatura no gelo seco, ele vai passar direto do estado sólido para o gasoso. Assim. Tá? Não importa se ele vai a 25 e não importa se ele vai a 270. Tá? É que o enunciado está todo zoado. Não sei se ficou claro agora a ideia. Sim, Tá? sim. Não, eu fiquei super confusa com Não, ele, o porque eu enunciado não está falei, ajudando como nada. tem... O enunciado não está ajudando nada. Então, tanto a 270 como a 25, espera-se que o gelo seco sublime a 5 atm. Tá? O que acontece é que, se a gente tivesse numa pressão maior que 5, vamos supor, suponha que a temperatura, suponha que a pressão seja tipo 9. Se eu pego um gelo seco a 9 atm e aqueço, pode acontecer ele virar líquido, ó. Ele não vai necessariamente sublimar. Né? A ideia da questão, que tipo, tá toda destruída, na verdade, né? Agora que eu estou reparando que a questão está toda destruída. A ideia da questão é mostrar para o aluno que quando você aquece uma substância, ela pode sublimar ou ela pode derreter. Tudo vai depender de que pressão ela está. Então, por exemplo, a gente no nosso dia a dia,
a gente tem a experiência do gelo seco sublimando, que é ele virando gasoso direto, né? Por que a gente tem essa experiência? Porque nós estamos numa pressão tão baixa, que é uma ATM, né? Que para nós só é possível você ver o CO2, né? No estado sólido ou no estado gasoso, entendeu? Qualquer outra situação diferente dessa, eu acho que a ideia do exercício era mais mostrar isso e não necessariamente fazer essa mixórdia, tá bom? Podem tirar print para eu passar para o próximo. Aqui. Sabendo-se que a pressão de vapor da água pura é igual a 3,2 kPa, 25 graus Celsius, calcule a pressão de vapor de uma solução formada por 0,4 mol de glicose e 1,8 mol de água. Então, aqui é a primeira vez que a gente vai fazer uma conta, usando a ideia de efeito coligativo. Então, é assim, a lei de Raoult, ela meio que prevê as variações das propriedades porque você colocou uma substância ali. Para a pressão de vapor, como é que funciona a lei de Raoult? Lei de Raoult para tonoscopia. Você tem duas maneiras de calcular o efeito tonoscópico, tá? Que são as formulinhas, tá, gente? Infelizmente, aqui não tem muito o que fazer. Bom, primeiro vamos definir o seguinte, né? Vocês lembram que quando ocorre... Deixa eu voltar um pouco no slide aqui. Eu quero mostrar um trem para vocês aqui. Ó. Lá atrás da aula da retrasada. Aqui, ó. Não. Aqui. Tá vendo esse efeito aqui, ó, de queda de pressão, ó? Esse efeito aqui, eu posso calcular ele de duas maneiras, tá? Então, eu vou mostrar para vocês uma fórmula que eu vou representar o ΔP e vocês sabem que eu estou representando exatamente isso aqui, tá? Que é a queda na pressão de vapor. Então, é assim, ó. Aqui. Isso aqui, ó, é o abaixamento da pressão de vapor. O abaixamento da pressão de vapor, ele é proporcional, então ele é o P0 vezes o número X do soluto. Essa é uma das maneiras de calcular. Tá? Vamos traduzir. O que é P0? Isso aqui é a pressão de vapor do solvente puro. Solvente puro. Tá? O que é o X? Esse é o cara do negócio. O X é a fração molar do soluto. Tudo bem? Que é uma das maneiras que a gente trabalhou na parte de soluções, né, na parte 1, para você expressar concentração. A fração molar, ela não deixa de ser uma concentração. Só que aqui eu estou usando uma outra forma de concentração. Beleza? Então fica assim, ó. A fração molar do soluto é igual a... Vamos calcular aqui. Eu tenho 0,4 mol de glicose sobre... Como é fração molar, eu tenho que pegar o número de mols do soluto e dividir pela total. Então, eu vou pegar o 0,4 mais 1,8. Tá bom? Dá 2,2. 2,2. Aqui. Dá aproximadamente 0,18. Tá? Aproximadamente 0,18. Ou seja,
Você tem aqui 18% da solução como correspondente ao soluto. Tá? O que a formulinha prevê, que é a lei de Raoult? Que a variação da pressão de vapor, que nesse caso seria a queda na pressão de vapor, né? Ela é, na verdade, 18% da pressão do solvente. Então, quer dizer, considera lá que você tem o solvente, tá? Veja como o raciocínio ele é bem simplificado, né, nessa fórmula. Ele está dizendo assim, se quando você tiver na solução 18% de soluto, a queda na pressão de vapor é exatamente 18%, em relação à pressão inicial, que era do líquido puro, tá? Então, o ΔP aqui, ó, a variação de pressão, ela é 0,18 vezes 3,2 kPa. Quilopascal. Tá? É um efeito coligativo pequeno, porque a pressão de vapor da água já é pequena, né? Deu aproximadamente 0,58. Arredondando também, tá? ΔP igual a 0,58 kPa. Quilopascal. Tá bom? Beleza. Fórmulas é o que eu disse para vocês, tá? Não tem muito o que fazer. Ô, Dan, Oi. aí seria a variação de pressão, certo? Certo. Ele não quer, tipo, a pressão final? Deixa eu ver. Então é só subtrair, então, né? Se ele Subtrair, quer a é. final, deixa eu ver. Calcule a pressão de vapor da solução. Então, vamos lá. A pressão final vai ser a que ele tinha antes, kPa, né? Menos o 0,58. Fechou. kPa. Beleza? Então vai ficar 3,2 menos 0,58. 2,62. Pronto. Agora tá certinho. Aqui. 2,62 kPa. Bem chato, né? Umas pontinhas bem chatinhas. E a gente ia ficar meio desanimado porque fala, ai, putz, vai cair muito, enfim. Vamos para a próxima, então. Agora corrijam aí, tá, gente? Tirem print dessa tela que ela tá com o exercício completo, né? Que eu tinha parado aqui no delta. Eu tinha parado no delta. Certo. Aqui. Calcule a pressão de vapor de uma solução aquosa que contém 2 mols de sacarose, 2 de glicose e 1,62 de água. É a mesma coisa, gente. Só vai dar mais trabalho. Por quê? Porque eu tenho várias coisas aqui. Né? Veja que, nesse caso, eu tenho 3 coisas, né? Sacarose, glicose, porém, e água. Eu vou considerar o soluto como tendo 4 mols. Né? O que a gente discutiu na teoria? Que não importa o que seja, tudo é soluto. O efeito coligativo é o mesmo. Tudo é soluto. Tá bom? Seria diferente, por exemplo, se a gente pensasse numa coisa que dissociasse, né? Aí é outra história. Você ia ter que aumentar os íons por causa da dissociação. Tá? O solvente, vamos calcular o número de mols de solvente? Sem perder muito tempo? Ó, o número de mols do solvente, gente, é a massa pela massa molar. Tudo bem? Dá 9, né? Acho que é isso. Acho que é 9. 9. 9. Que número chato. N do solvente igual a 9 mols. Beleza. Queda de pressão. Agora ele quer de novo, né? Então, vamos calcular o ΔP. ΔP igual fração molar vezes P0. Então, ΔP igual fração molar 4, que é o número de mols do soluto,
dividido por 13. Olha que número feio. Porque são os 9 mols do solvente mais o soluto, né? Tudo, a parte pelo todo, vezes o 3,2. 3,2. Então, fica 3,2 vezes 4 sobre 13. Dá 0,98, quase 1. Aproximadamente 1. kPa. Aí, então, a pressão cai, né? Então, portanto, pressão final é igual à pressão do solvente puro menos a quedinha. Aqui já foi bastante, né? É que você vê que a concentração está bem alta. 2,2 kPa. Tá? Beleza? Sem mais delongas. Coloque as seguintes soluções em ordem crescente de volatilidade. Opa! Agora eu quero ver. Aqui é que está o tipo de exercício mais chatinho. O cara te deu 3 soluções e você tem que dizer quem é mais volátil e quem é menos volátil, né? Vamos lembrar que a volatilidade tem a ver com quantos mols você tem por litro, né? Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar as concentrações em mol por litro. Da solução 1, da solução 2 e da solução 3. Tá? E aqui é aquele momento em que a gente dá meio que uma acelerada, gente. Tá? Veja que a concentração ela está em mol por litro, ela está em grama por litro. Certo? Para eu passar em mol por litro, eu vou pegar esses valores aqui, ó, e passar para mol. Passar para mol. Tá bom? Então, ó, solução 1, cloreto de sódio 175,5. Deixa eu ver quanto que dá isso. Dividido por 58,5. Dá 3. Dá 3, certinho. Perfectos. Então, você tem aqui 3 mols por litro. Tá. Agora, do cloreto de cálcio. Deve dar meio mol por litro, acredito eu. Meio mol por litro. E o sulfato de sódio 35,5 deve dar 1/4 de mol, será? Deixa eu ver. É, 1/4 de mol por litro. Mol por litro. Tá bom? Tá, agora deixa eu fazer um comentário antes da gente meio que emendar a resposta. Essa concentração, ela não é a concentração real. A concentração real é aquela que leva em consideração que os caras dissociaram. Né? E aí, vamos lembrar. Para o NaCl, ele dissocia 1:2. Então, a concentração real de partículas é isso vezes 2. Opa. Tá bom? Isso vezes 2. Então, aqui a concentração de partículas exercendo efeito coligativo, né? Tá, na verdade, para 6 mol por litro. Isso aqui, gente, é o fator de Van 't Hoff, aquele I que aparece na fórmula. É o tal do I. Tá? O cloreto de cálcio, gente, CaCl2, ele dissocia um cálcio para 2 cloros. Um cálcio para 2 cloros. Portanto, o fator de Van 't Hoff dele é 3. Tá bom? Então, a concentração real aqui é 1,5.
E o último é o sulfato de sódio, que é 1:3 também, ó. Sulfato de sódio, Na2SO4. Né? Ele dissocia em 2Na+, e 1SO4, 2-. Então, ele dissocia com o mesmo fator de correção. Então, dá 0,75. Tá bom? Nesse caso especificamente, mesmo que você esquecesse os fatores de correção, você não erraria a questão. Tá? Mol por litro. Aqui. Beleza? Bom, então vamos lá. Eu quero a solução, a ordem crescente de volatilidade. Então, eu posso escrever assim, ó. Quanto menor for a concentração, maior será a volatilidade. Certo? Quer dizer, quando a solução está mais diluída, significa que as propriedades dela estão mais parecidas com as propriedades do solvente, certo? Então, ela acaba ficando mais volátil, mais próxima do solvente. Então, por essa lógica, quem é a menos volátil, né? Vamos colocar em ordem crescente. Então, ordem crescente. Ordem crescente. Ordem crescente. A mais concentrada é a menos volátil. E a menos concentrada é a mais volátil. Tá? E aqui é... Ah, não. Vamos colocar só o número, né? Eu fiquei olhando para ela e fui copiando o número. Pronto. Tá aqui. 3 e aqui 2. Tá aí. Beleza? Hehehe. Pode tirar print. Vamos lá. Outra. As curvas ABC correspondem às pressões de vapor dos seguintes sistemas. Solução de nitrato de potássio. Então, pera lá. Vou colocar aqui. Solução de KNO3. Aqui. Solução de nitrato de cálcio, CaNO3,2. Então, você tem o de potássio, tem o de cálcio e água. Pronto. Já imaginamos o que ele vai perguntar, né? A associação entre as curvas e os sistemas correspondentes é... Bom, gente, mais volátil, maior pressão de vapor, né? Então, a água é aquele que tem maior pressão de vapor. Agora, os dois sais, eles estão com uma concentração igual. Ele fala que são soluções de mesma concentração. Então, sei lá, vai. Concentração X mol por litro e concentração X mol por litro. Só que acontece o seguinte. A concentração real não é a mesma. A concentração real não é a mesma. Né? Como esse cara dissocia 1:2, aqui, ó, o fator de correção dele é 2. Então, seja qual for a concentração, sei lá, se for 1 mol por litro, a concentração real vai ser o dobro para esse sal. Né? Agora, para o sal de cálcio, que é o nitrato de cálcio, o fator de correção, o multiplicador, né, é 3. Porque ele tem 1 cálcio e 2 nitratos. Então, ele passa a ter 3x de concentração.
Então, na prática, a solução de KNO3 é mais concentrada. Essa daqui é a mais concentrada. Tá? Beleza? Então, vamos lá, ó. Água é esse cara aqui. Maior pressão de vapor. Esse é o cara. O menos volátil é o C. Portanto, é o mais concentrado. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter água. Opa. Água. A gente vai ter aqui o mais concentrado, que é o nitrato de cálcio. E a gente tem o metso, que é o KNO3 aqui. Tá bom? Deixa eu ver aqui, então. Ficou água pura. B, solução de nitrato de potássio. Então, é a B de bola, né? E C, a solução aquosa de nitrato de cálcio. Então, é isso mesmo. Ficamos com a alternativa B de beijo. B de beijo. Beleza? Mais um. mais um. Olha que beleza esse exercício. Exame de carteira de motorista. 400 mil perguntas para você responder, tá ligado? Aqui é uma questãozinha, gente, V ou F, para a gente falar de pressão de vapor. Pressão de vapor, taranã, temperatura de congelamento. Então é só a gente ir ticando, V ou F, V ou F, V ou F, tá bom? Tem umas 2 ou 3 dessas aí. A propósito, tá? Esse aqui é a saideira. Esse aqui é a saideira. A questão saideira. A questão número 10. V ou F. Item A. Biquinho. A pressão de vapor de um líquido diminui quando a ele é adicionado um soluto não volátil. E aí, VOF. Vai, vamos lá, VOF. Só digita aí, VOF. A pressão de vapor de um líquido diminui quando a ele é adicionado um soluto não volátil. Perfeito. Esse efeito, na verdade, é a tonoscopia. Ô, Dan, Oi. essa buzina aí tá parecendo uma buzina de errado, cara. Tá errado? É verdade, né? Verdade. Vou Tem que escolher uma fazer buzina um efeito melhor. sonoro positivo. Pronto. Que escroto isso. Que escroto. Essa língua. Efeito da pandemia. Parece o Upa-Lumpa, né? Já assistiram a Fantástica Fábrica de Chocolate? É, efeito da pandemia total. Degenerativo, né, gente? Já degenerou total. E, ó, não sei se tem volta. B. Cuidado com essas que tem números aqui, tá? A temperatura de ebulição de uma solução de cloreto de sódio 0,25 mol por litro é menor que o da água pura. Verdadeiro ou falso? A temperatura de ebulição de uma solução é menor do que a da água pura. Falso. Nenhuma solução vai ter temperatura de ebulição menor que a água, né, gente? A solução tem temperatura de ebulição maior. Falso. C. A temperatura de ebulição de uma solução de NaCl 0,50 mol por litro é igual à temperatura de ebulição de uma solução de sacarose 1 mol por litro. Dá uma olhada aí. Pensa aí. A temperatura de ebulição de uma solução de cloreto de sódio 0,50, perdão, é igual à temperatura de ebulição da sacarose 1 mol por litro. Verdadeiro. Ah, mas elas têm a mesma concentração? Tem. Tem. A solução de NaCl, ela tem concentração 0,50. Porém, a concentração real é o dobro, por causa da dissociação.
Já na sacarose, isso não acontece, gente. A concentração da sacarose é 1 mol por litro. E esse é o valor real já. Por quê? Porque ela não dissocia. Então, o fator de correção dela, na verdade, é 1, né? Quando você multiplica o número por 1, você concorda que o resultado dele não muda? Então, para soluções desse tipo, você nem precisa considerar essa coisa dela dissociar a concentração. Então, quer dizer, no final das contas, o que a gente percebe? Que a concentração de NaCl é a mesma da sacarose. Então, se é a mesma, eles têm que ter o mesmo ponto de ebulição. Portanto, está verdadeiro. Está verdadeiro. Confere. Cuidado, tá? Letra D de dado. Os alimentos cozinham mais rápido na água pura, porque a água entra em ebulição a uma temperatura mais baixa do que uma água numa solução de sal. Tá tudo errado, né, gente? O alimento não cozinha mais rápido na água pura, muito pelo contrário. Por que não cozinha mais rápido na água pura? Porque a água pura ela ferve a 100 graus. Então o alimento estará a 100 graus cozinhando. Quando você põe sal na água, você permite que a água ferva a uma temperatura superior a 100 graus. Então o teu alimento, em tese, está mais quente, porque ele está numa água acima de 100 graus. Né? Tá bom? Então tá falso. Tá viajado. Qualquer coisa, vocês me interrompam, tá? Item E. Em lugares muito frios, como na Antártida ou no Polo Norte, a água do mar, tanto no estado líquido como no estado sólido, não possui sais dissolvidos. Nada a ver, né? Quando a água congela, gente, os sais saem do cristal. Ele não fica armazenado, ela vai congelando e fica um pouquinho de sal, né? A água não é 100% pura. Mas a maioria do sal, ele tá preso na água quando ela está na forma líquida. Então, na medida em que a água vai congelando, então se você, por exemplo, se você pegar a água da geleira e olhar para a concentração de sal dela, essa água da geleira, ela vai estar com menos sal do que a água do mar, tá? Beleza? Então tá falso. Que ele fala aqui, em lugares muito frios, a água do mar, tanto no estado líquido como no estado sólido, não possuem sais dissolvidos. Tá falso. G, aliás, F. Ao nível do mar, os sucos congelam a temperatura abaixo de 0. Verdade. Porque o suco não é água pura. Se partindo da premissa de que o suco tem alguma coisa dissolvida, certo? Ele vai congelar a uma temperatura abaixo de 0. Tá bom? Suco, refrigerante. É claro que, por exemplo, no refrigerante, num suco, a concentração é relativamente baixa, não é tão alta, né? Se bem que no refrigerante tem muito açúcar, né? Então, o congelamento é próximo do 0. O efeito é pequeno, tá? G. A temperatura de ebulição de uma solução varia de acordo com a massa do soluto que encontra-se dissolvida nela, e não com o número de partículas. É o contrário. A temperatura depende do número de partículas. Você pode ter mais massa ou menos massa, não importa. O que importa é o número de mols, porque cada partícula interage. Então, você conta o efeito pelo número de partículas que estão interagindo. Esse é o raciocínio, né? Tá bom? Então tá falso. H. É possível afirmar que a solução de um soluto A, cuja concentração é 100 gramas por litro, tem maior temperatura de ebulição do que a de um soluto B, cuja concentração é igual a 50. Está falso justamente pela afirmativa anterior. Se a temperatura de ebulição, as propriedades coligativas, né? Estou falando de maneira geral, elas dependem do número de mols e não da massa, não dá para dizer que uma solução 100 gramas por litro tem mais mols por litro do que uma que tem 50. Porque a gente não sabe a massa molar. Tá? Então é falso. Falso por conta do tipo de concentração. Tá? E
Os alimentos cozinham mais rapidamente na panela de pressão, pois a temperatura de ebulição da água no seu interior é maior. Faz sentido, né? A panela de pressão, ela cria um ambiente onde, para a água ferver, ela vai ter que estar acima de 100 graus. Né? Como é que ela cria esse ambiente? Com a própria pressão do vapor. Ela vai esquentando a água e esse vapor ele vai ficando preso ali dentro. Não todo, mas ele vai ficando preso. Conforme o vapor vai ficando preso, você cria um ambiente onde a pressão é maior do que um ATM. Então você terá água fervendo, mas a uma temperatura de 120, 130 graus, graças à pressão ambiente, tá bom? Então, verdade. Verdade. Item J. Quando um soluto não volátil é adicionado a um solvente, sua pressão de vapor, a do solvente, né, aumenta. Já pode parar, né? Já pode parar. A pressão de vapor diminui, tá? A pressão de vapor diminui. Letra J, falsa. Tá aí. Beleza? Então ficamos V, F, V, F, F, V, F, F, V, F. Pronto. Como se alguém tivesse entendido alguma coisa, né? Tudo bem, crianças queridas do meu Brasil varonil? Perguntas? Beleza. Beleza.